Para que você está aqui hoje? Para que você seja livre, para que você seja purificado, para que você possa entrar no reino dos céus, querido. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para você ter a chave do seu carro, a chave da sua casa, para que você compre um avião, para que você compre um sítio. Não é para isso que você está dentro da igreja. Deus pode até te dar isso se Ele quiser, mas isso aí é acessório, querido. Você está aqui porque você quer ir para o céu, você precisa ir para o céu, você vai passar uma eternidade no céu. É para isso que você está aqui na igreja. Mateus capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Então, o evangelista Mateus, quando foi descrever esse texto, primeiro ele colocou sobre a festa dos pães sem fermento. Ele, se referindo a esta festa, que haveria de ser celebrada pela pessoa do Senhor Jesus, e agora os próprios discípulos de Jesus, o que eles falam? Mestre, nós queremos preparar a Páscoa. O evangelista começa falando da festa dos pães sem fermentos, mas logo depois esses discípulos eles falam com o Senhor Jesus: mestre, nós queremos preparar a Páscoa. E ali o Senhor Jesus, ele dá um recado bem típico de Jesus mesmo, e ele diz assim para os seus discípulos, fala assim: olha, vocês vão encontrar com um homem, nós vamos entrar dentro da cidade de Jerusalém, e vocês vão encontrar com um certo homem, que a gente não sabe quem é esse certo homem, e ele tem um cenáculo disponível lá, e fala com esse certo homem que eu vou precisar do cenáculo dele, que eu vou celebrar a Páscoa com vocês. E foi esse o recado. Então, aí ele já não fala da festa dos pães sem fermento. E eu vou explicar o porquê. A festa dos pães sem fermentos e a Páscoa, na verdade, eram uma única festa, dividida em duas festas. Um pouco estranho, mas quando eu ler e quando eu explicar aqui, você vai entender. E o primeiro texto que eu gostaria de ler aqui, de te mostrar, para que você possa entender o que é a festa dos pães sem fermentos e o que é a Páscoa, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 17. Diz assim: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo para todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Então, o mês de janeiro para o povo de Israel é o mês de Abib, que na verdade mudou-se para o mês de Nissan, mas esquece essa mudança. A Bíblia fala muito sobre esse mês de Abib. E no 14º dia, dia 14 do mês de Abib, eles iriam começar a festa dos pães sem fermentos. E essa festa dura 7 dias. Por que Jesus não falou da festa dos pães sem fermento e falou da festa da Páscoa? Porque a festa da Páscoa dura um dia apenas. E Jesus ele comemorou um dia apenas, não foram 7 dias. Mas quando a gente olha lá para os tempos de Moisés, a gente vai perceber que durava 7 dias, e no primeiro dia celebrava a Páscoa. Era 7 dias de pão sem fermento. No primeiro desses 7 dias, no dia 14 do mês de Abib, eles comemoravam a Páscoa. O outro texto que eu quero ler para vocês, está aqui no livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 5. A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês, que é o dia 14 do mês de Abib. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. Ou seja, desde o dia 14 até o dia 21, eles haveriam de comer pão sem fermento. Porém,
a festa dos pães sem fermento, efetivamente, elas haveriam de começar no dia 15. Ela haveria de começar no dia 15. Vocês estão entendendo? Então, querido, a gente vai perceber aqui que essas duas festas, que elas, na verdade, são uma festa, elas têm dois significados diferentes. O que significa a Páscoa? A Páscoa vem do hebraico Pessah e significa passagem. Mas essa passagem não é propriamente a passagem do povo de Israel para o deserto ou para a terra prometida. Não. É a passagem do anjo da morte que passou no meio do acampamento dos israelitas e passou em todo o território do Egito. E esse anjo da morte, e esse anjo, pasmem com isso, ele não é da parte de Satanás, não é da parte do inferno. Esse anjo da morte, ele veio da parte de Deus. Deus tem um anjo da morte, não sei se vocês sabem disso. Em algumas passagens da Bíblia nos fala sobre o anjo da morte. Então, o anjo da morte, ele foi delegado para quê? Ele foi delegado para matar todos os primogênitos que estavam no território do Egito. Porém, com um detalhe, todas as casas que tivesse nas partes laterais e no umbral daquela porta de entrada, a marca do sangue do cordeiro, esse anjo da morte não poderia entrar. Ou seja, ninguém haveria de morrer ali. Nenhum primogênito haveria de morrer ali. Nem o primogênito humano e nem o primogênito de animais. Porém, nas casas que não tinham a marca do sangue, o anjo da morte passava e matava o primogênito. E como o povo do Egito não estava avisado disso, nenhum deles marcou, nenhum deles matou um cordeiro, nenhum deles colocou a marca do sangue nos umbrais e nas laterais da porta. Por isso, nesse dia, era meia-noite, quando o Senhor, no dia 14 do mês de Abibe, o Senhor então passou ali, meia-noite, num portal. A gente falava aqui desse portal na sexta-feira à noite. Existem alguns portais que se abrem em alguns momentos. E um desses momentos é a meia-noite. Os espíritas sabem disso. Outro portal, 6 horas, 18 horas. Outro portal, às 3 horas da tarde. Então, quando foi meia-noite, o anjo da morte passou e entrou exatamente nas casas dos egípcios, matando todas aquelas pessoas. Então, quando se comemora a Páscoa, e muitas pessoas que comem esse chocolate, que comem aquele coelhinho da Páscoa, não sabem efetivamente o que significa a Páscoa, o que significa esse Pessah, o que significa esse passou, ou essa passagem. A Páscoa está diretamente ligada com a morte. A Páscoa significa quando o anjo da morte passou. Isso significa a Páscoa. E essa Páscoa, ela precisava ser celebrada. Todo dia 14 do mês de Abibe, estatuto perpétuo, deveria se celebrar a Páscoa. E é interessante, quando a gente percebe aqui, Êxodo capítulo 12, versículo 7, diz assim: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Então, qual que eram os elementos que eles então tinham para aquela festa da Páscoa? As ervas amargas, o cordeiro assado e o pão sem fermento. E aí, eu vou ler aqui um outro versículo que vai ilustrar um pouco melhor isso da Páscoa, que diz assim, em Êxodo capítulo 12, versículo 26, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, a cerimônia da Páscoa, respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou, olha aí, passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios, então o povo curvou-se em adoração. Então, Páscoa significa a passagem do anjo da morte. Aí, talvez você esteja aí perguntando, mas o que efetivamente significa a festa dos pães sem fermento? Quando o anjo da morte passou, querido, então, meia-noite,
todos os primogênitos do Egito morreram, bem como os animais primogênitos também morreram. E um desses primogênitos foi o filho de Faraó, bem como os filhos de todos os comandantes do exército também morreram. E ali eles, eu não sei de que maneira eles morreram, talvez um infarto fulminante, um aneurisma, não sei o que aconteceu. E ali se descobriu imediatamente, talvez antes de morrerem, eles gritaram, não sei o que aconteceu. Eu sei que Faraó acordou no meio da noite, os comandantes acordaram no meio da noite, e houve um grande alvoroço em toda a nação do Egito. Era de madrugada, eles levantaram e unanimemente eles falaram assim: isso é culpa do Deus de Israel. E eles foram parar onde? Eles foram parar aonde Moisés estava, aonde Arão estava. E eles então, alta madrugada, eles deram um recado para Arão, que era irmão de Moisés, e para o próprio Moisés. E eles então disseram assim: olha, nós queremos que vocês sumam daqui do território do Egito. Nós queremos que vocês saiam daqui do território do Egito. E o povo já sabia disso. Então, o povo já estava preparado. Ele estava ali há 430 anos, enriquecendo a nação do Egito, trazendo prosperidade, transformou a nação do Egito na maior potência do mundo naquela época. E ali, então, o que eles fazem? Eles falam assim: nós vamos sair, mas antes de nós sairmos, isso numa noite só, isso numa madrugada só, querido, antes de nós sairmos, vocês vão lá e vocês peguem o que vocês têm. Nós queremos o ouro de vocês, nós queremos a prata de vocês, nós queremos a comida de vocês, nós queremos tudo que vocês puderem nos dar. Nós queremos as roupas de vocês, como indenização dos 430 anos que eles ficaram trabalhando de graça, como escravos ali na terra do Egito. E eles saíram dali daquele lugar com as massas de pão. E quando eles saíram com as massas de pão, hoje, inclusive, tinha um padeiro aqui de manhã cedo, quando eu estava falando aqui, perguntei se tinha algum padeiro, e por sorte minha, tinha um padeiro aqui hoje, e eu perguntei para ele, eu falei assim: quanto tempo que dura um fermento para o pão ficar bom? E ele me falou: 6 horas. Só que eles saíram de madrugada, não dava tempo desse fermento, deles colocarem o pão para fermentar. Então eles saíram e comeram o pão sem fermento, foram comendo no meio do deserto esse pão sem fermento. E por isso eles comemoram a festa do pão sem fermento. Por quê? Porque não deu tempo de fermentar aquele pão, que eles saíram às pressas de lá do Egito. E para isso, aqui em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 3, nos fala: não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Então, aqui nos fala bem claramente que às pressas vocês saíram do Egito. Exatamente é isso que comemora a festa dos pães sem fermento, para eles lembrarem do tempo de aflição que eles passaram ali no Egito. E aqui um outro versículo que nos ilustra bem isso, está em Êxodo capítulo 12, versículo 39, que diz o seguinte: com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de trazer comida, de preparar aquela comida. Então, agora, voltando aqui para o tempo de Jesus, voltando para o que os discípulos falaram com Jesus, era o dia da Páscoa. Eles precisavam preparar a Páscoa. Era o dia 14 do mês de Abib. E eles precisavam preparar aquela Páscoa. Então, os discípulos chegaram para Jesus. E eles então falaram assim: mestre, nós precisamos preparar a Páscoa. E ali o Senhor Jesus, ele então pede que aquela Páscoa seja preparada num cenáculo. Os evangelhos, nem os sinóticos, e nem tampouco o evangelho de João, nos fala sobre as ervas amargas. Não tinha ervas amargas. E tinha alguns elementos ali totalmente fora do que a Páscoa original ela tinha. Não tinha o cordeiro assado. Tinha o cordeiro que haveria de ser moído.
que era o próprio Jesus. E quando a gente olha a visão que Isaías teve no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos fala que Isaías, ele teve uma visão para o futuro, e ele viu o Calvário, ele viu Jesus desfigurado, e ele falou assim, olha, ele é como aquele que foi moído. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então o cordeiro, ele não estava assado, o cordeiro estava moído, haveria de ser moído. Então essa seria uma Páscoa diferenciada. Na verdade, essa Páscoa diferenciada, ela tinha também o fruto da vide, que na festa original da Páscoa não tinha. Mas aqui, nesta Páscoa, que também muda agora o nome de Páscoa, e passa a ser ceia, a ceia do Senhor. Então, o que a gente percebe aqui, Êxodo capítulo 22, versículo 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, não tinha essa carne assada. Juntamente com ervas amargas, não tinha as ervas amargas. E o pão sem fermento. O único elemento que tinha era o pão. Existe alguns significados diferentes entre a Páscoa e a ceia do Senhor. O que a Páscoa efetivamente celebrava? Celebrava a passagem do anjo da morte, celebrava a libertação do povo de Israel, uma festa local, uma festa nacional. Mas o que a ceia celebra? A ceia, ela não é uma festa nacional, ela é uma festa universal. Então, a ceia, ao contrário da Páscoa, que o anjo da morte passou, a ceia, ela teve o cordeiro que ele foi à morte, ele morreu por nós, ele morreu para que não um único povo, não uma única nação viesse a ser salva, mas para que todos aqueles que crescem nele fossem salvos. Então, essa ceia, ela precisa ser celebrada. Vocês lembram? Quando Deus falou com Moisés, eu coloco a Páscoa como estatuto perpétuo, e a Páscoa é o que nós vamos celebrar hoje, uma Páscoa totalmente diferenciada, é a ceia do Senhor, ela é estatuto perpétuo. E eu e você precisamos entender o que efetivamente significa a ceia do Senhor. Nós estamos, quando ceamos, fazendo uma declaração. A ceia do Senhor são atos proféticos. Nós profetizamos algumas coisas bastante interessantes na ceia do Senhor. Então, Mateus capítulo 26, versículo 20, voltando para o nosso texto original, diz aqui, ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12. E quando estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Preste atenção nessa passagem aqui, olha. Digo-lhes que quantos? Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Um apenas? Não foram todos? Ou pelo menos ali Pedro, Tiago e João, os mais próximos, negaram ao Senhor Jesus? O Senhor Jesus lá no Getsemane não falou com eles? Não falou com eles que antes do galo cantar, Pedro ia negar e todos eles haveriam de negar ao Senhor Jesus, todos eles iam abandonar, vamos dizer assim. Pedro negou, mas os outros abandonaram a Jesus, que é uma forma de traição. Mas aqui nesse texto, o Senhor Jesus, ele fala que apenas um traiu ele. E quando a gente dá sequência aqui, diz assim, olha, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Então eles tinham tanta certeza daquilo que de fato não se cumpriria na vida deles. Eles ainda não estavam totalmente firmados como haveriam de estar. E eles então começam a falar assim, olha, com certeza não sou eu. Cada um falou assim, eu não vou te trair, eu não sou eu essa pessoa aí. E aqui afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato, há de me trair. Então eu quero te falar que Jesus, ele não proibiu Judas de cear. Ninguém pode proibir ninguém de cear. Judas estava completamente endemoniado. Satanás tinha entrado ali no corpo de Judas.
E ele estava assentado na mesma mesa que Jesus. E o próprio Jesus Cristo, então, ordenou que todos comessem aquela ceia. A ceia, ela tem um grande problema. Quem come a ceia indignamente está atraindo maldição para si. Mas quem não come a ceia, quem não bebe, quem não participa da ceia, está deixando de ser abençoado. Então, o que fazer? Seria mais cômodo eu não ceiar, mas se eu não ceiar também, eu vou entristecer a Deus, eu não vou obedecer uma ordenança de Deus. Então, o que fazer? Nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem dois tipos de pecado. Existe o pecado voluntário e o pecado involuntário. O que é o pecado voluntário? E aqui a gente precisa trazer uma referência, né, uma base bíblica para mostrar para vocês. Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se pecamos voluntariamente, se pecamos voluntariamente. O escritor de Hebreus nos falava sobre isso. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação, uma certa esperança, ou você está esperando uma coisa horrível, de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O fogo, ele não foi criado para a igreja, o fogo foi criado para o adversário. Aqui ele está falando do fogo do inferno. Então, o que esse texto está querendo nos afirmar? Que se você peca voluntariamente, não há o que se fazer. Não há nada, não há uma obração, não há um sacrifício a ser feito mais. Porque tudo já foi feito, mas se você peca voluntariamente, não há como você ser justificado. E o que resta é o fogo do inferno. As palavras são duras, mas não são minhas. São do escritor do livro de Hebreus. Então, o que é esse pecado voluntário? É um pecado que você confessa aqui hoje, mas você sabe que você vai pecar aí amanhã. Ou talvez nem esperar amanhã, daqui a alguns minutos você está pecando. É o pecado que você fala mal da vida dos outros, e você sabe que isso é pecado, você fala mal de igreja, você fala mal de pessoas, você sabe que isso é errado, mas você volta a fazer isso voluntariamente. Eu não estou falando daquele pecado que Paulo falou, o mal que eu não quero eu faço. Eu não estou falando desse tipo de pecado, porque muitas vezes nós estamos lutando contra um pecado e nós estamos naquela pegada de não pecar e nós não conseguimos e pecamos. Não estou falando desse pecado, é aquele pecado que você peca, que você ora, que você pede perdão, mas você não tem consciência ali que você realmente está liberto daquilo e que você vai fazer aquilo novamente. É o que acontece com muitas pessoas. A pessoa fuma aqui, ela prostitui aqui, ela comete uma fornicação aqui, ela comete um deslize ali, ela fala assim: Deus é a ceia. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu peço perdão, Senhor, perdão pelo meu pecado. Mas ela pede perdão sabendo que amanhã ela vai fazer isso de novo. Isso é o pecado voluntário. Não há oblação para esse tipo de pecado. O que há é condenação para esse tipo de pecado. O que resta, se não houver uma conversão genuína, um arrependimento genuíno, o que vai haver é o fogo do inferno para essa pessoa. Voltando àquele texto ali, onde Jesus fala assim: um de vocês haverá de me trair, e sendo que muitos estavam ali, abandonaram, e 3 ali, um negou veementemente, que foi o caso de Pedro, e os outros abandonaram. Por que então Jesus falou que só um, irmãos, só um cometeu esse tipo de pecado, esse pecado voluntário? Tinha uma célula aqui, que é a célula do pastor Oswildo, que se chamava metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade. É isso que significa arrependimento. Arrepender significa mudar de mentalidade. Agora, o que Judas teve? Remorso. O que é remorso? Ao contrário do arrependimento, não tem mudança. Tem sentimento de culpa. O remorso traz a culpa, mas o remorso não tem mudança. E muitas pessoas voluntariamente elas estão pecando. Não existe mudança naquela vida. Aliás, o que ela faz? Ela parece que tem orgulho disso. E ela então começa a falar: não, mas eu sou assim mesmo. Existem muitas pessoas que são extremamente nervosas e se orgulham por isso.
Tem algumas pessoas que mentem e se orgulham por isso. Não tem problema, uma mentira social. Querido, que Bíblia é essa? Essa Bíblia precisa converter, sendo que o pai da mentira é Satanás. Como não tem problema? Qualquer mentira tem problema, seja ela pequena, média ou grande. Então, querido, a Bíblia nos fala sobre o pecado voluntário e muitas pessoas não entendem disso. Essas pessoas estão cavando uma cova, estão indo para o inferno. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus que está falando. E o apóstolo Paulo, falando da ceia, ele falou algo interessante. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, olha, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se, mas o que é essa tal de examinação? Esse autoexame, pessoal? O que significa isso? É você identificar se existe algum pecado voluntário. Eu tenho uma boa notícia para te trazer, que até o pecado voluntário, ele pode se converter. E você pode se converter, e você pode então te transformar, e você pode então pedir a Deus, Deus, tira esse desejo do meu coração, Deus me liberta do desejo. Eu não quero querer pecar. Então a gente precisa mudar as nossas orações para se libertar dos pecados voluntários. E quando a gente olha para a Bíblia, querido, a gente entende que existe um outro tipo de pecado, que é o pecado involuntário. O que é o pecado involuntário? É o pecado que você não quer, você está lutando contra aquilo, você não deseja fazer aquilo, mas você acaba fazendo e você já sofre por isso. Você padece por isso, por esse pecado involuntário. Você não quer, mas existe um desejo no seu coração de pecar e você está lutando contra esse desejo. Existe uma guerra interior entre a alma, o espírito e a carne ali no seu interior. E você luta contra aquilo. Você não quer aquilo. Você aborrece aquilo. Esse é o pecado involuntário. Então, como que você combate esse pecado? Você combate resistindo o diabo, você combate jejuando, você combate orando, você combate vindo à casa do Senhor, você combate pela persistência, você combate levantando as suas mãos e dizendo, reconhecendo para Deus, Deus, eu não consigo de mim mesmo, mas se o Senhor me ajudar, eu creio que eu vou me libertar desse pecado, esse pecado que está enraizado dentro de mim. Deus, se o Senhor me libertar, arranca essas raízes de iniquidade de dentro de mim. E para que serve a ceia? Para que Jesus morreu? É para arrancar essas raízes de dentro de você. Arrancar esses pecados dentro de você. Para que você está aqui hoje? Para que você seja livre, para que você seja purificado, para que você possa entrar no reino dos céus, querido. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para você ter a chave do seu carro, a chave da sua casa, para que você compre um avião, para que você compre um sítio. Não é para isso que você está dentro da igreja. Deus pode até te dar isso se Ele quiser, mas isso aí é acessório, querido. Você está aqui porque você quer ir para o céu, você precisa ir para o céu, você vai passar uma eternidade no céu. É para isso que você está aqui na igreja. Amém, queridos? Então, veja bem, querido, olha, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo se você confessar. Mas confessar não é simplesmente declarar. É de lá do fundo do seu coração. É de lá do coração, da barriga, do interior, do âmago. Querido, é você falar assim, Deus, eu preciso verdadeiramente me ver livre desse pecado. Eu não gosto de pecar, eu não quero pecar, eu não quero esse sentimento na minha vida, eu detesto isso, eu sei que o Senhor detesta, eu também detesto. Então, Deus, eu confesso ao Senhor aqui, é só o Senhor para me dar força, é só o Senhor para arrancar isso de mim. Isso é confessar ao Senhor. E se você confessar, Deus é fiel e justo para te purificar. E mais, Ele é fiel também para te libertar desse pecado, para moldar a sua mente, para você não ter mais o desejo de pecar. Eu já tenho muitos anos que eu estou no Evangelho, mais de 40 anos que eu estou no Evangelho. E eu vim de um passado de muitas coisas ruins que estavam entranhadas dentro da minha personalidade, entranhados. Muitas coisas negativas que eu jamais pensei que eu pudesse me libertar dessas coisas negativas. Já ouviu falar de raiz de iniquidade, querido? As raízes, elas é um câncer que se espalha no seu corpo. Pega todas as suas células
E você fala assim, não, isso não tem como eu me libertar disso. Mas tem. Deus, Ele cura câncer. Deus, Ele liberta pessoas. E quando você me olha aqui pregando, querido, você jamais imaginaria o que eu teria condições de fazer no passado, quantas coisas negativas, quantas coisas ruins estavam dentro da minha alma, que eu achava que não conseguiria me libertar, mas Deus me libertou, e se Ele me libertou, Ele também pode te libertar, Ele pode te salvar, Ele pode te sarar, Ele pode te curar, Ele pode fazer muitas coisas na sua vida. Então, queridos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, nos fala algo interessante. Nos fala o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é importante que nós venhamos ceiar esse anúncio. O que significa esse anúncio? O anúncio da morte do Senhor. Não existe isso em nenhuma outra religião, a proclamação da morte, como existe aqui. O Senhor manda, Ele, de tempos em tempos, nós comemorarmos a morte. A morte não foi uma coisa negativa, a morte foi uma coisa positiva, porque através dessa morte vicária ou representativa, eu não preciso morrer mais. É só tomar posse dessa morte que Jesus já morreu por mim. É só tomar posse do sangue que Jesus já derramou para mim, por mim. Então, antes de falar sobre essa morte, eu quero falar sobre a ceia. E o grande problema que é a ceia, querido, o grande problema que pode ser a ceia, não que é a ceia, mas que pode se tornar a ceia. Por que que o Senhor me permitiu ler aqui Mateus capítulo 26 para vocês, de falar aqui de um episódio que talvez se fosse eu que narrasse a Bíblia, eu falaria assim, olha, eu não quero esse episódio na minha Bíblia, eu não quero. Mas por que que Deus permitiu tantas coisas assim, que teoricamente seriam coisas que deporiam contra o Evangelho? Por quê? Para me mostrar os pontos fracos, que nós não devemos nos incorrer. Quando estava ali um discípulo do Senhor Jesus, ele ficou endemoniado. E Deus permitiu que ele participasse daquela ceia, mas ele participou dessa ceia indignamente, e ele atraiu para quê? O que para ele? Ele atraiu morte para ele. E Paulo falou disso. Aqui, eu vou ler isso aqui para você. Diz aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Então, a pessoa que come, que bebe, que participa da ceia indignamente, ela sofre diretamente 3 ataques. Ela pode ficar fraca, que é uma coisa. Ela pode ficar doente, que é um nível maior do que a fraqueza. E ela pode ficar morta, que é um nível maior do que a doença. Se ela não souber discernir, por isso que eu falo, a ceia é um momento de bênção, mas ela é um momento de perigo. Por isso, muitas vezes a gente cria regras. E qual a regra? A gente aconselha as pessoas que não são batizadas a não ceiar. Mas isso não é uma regra imperativa. Se você quiser, você pode ceiar. Ninguém pode proibir ninguém de ceiar. Por que a gente fala isso? Porque uma vez que você não batizou, se tem alguma coisa que te impede de batizar, querido, você está fora da palavra de Deus. Desculpe eu falar isso aqui com você, que ainda não é batizado. Por opção. Talvez você está num curso, ótimo. Se você está fazendo curso de batismo, ótimo. Mas você está aí, você já recebeu Jesus. Existe uma ordenança. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quando a pessoa crê, a primeira coisa que ela tem que fazer é ser batizada. Se você pegar a Bíblia, todo o Novo Testamento, você vai entender isso. E o que te impede de você ser batizado? Se te impede alguma coisa, você está na desobediência. E se você está na desobediência, você está ceando indignamente. É essa análise que a gente faz. Mas se contudo, você ainda assim quiser cear, fique na liberdade e ceie. Mas arque com as consequências. Você pode ficar fraco, você pode ficar doente, ou você pode morrer espiritualmente. No caso de Judas, ele morreu espiritualmente e morreu fisicamente. No caso dos discípulos, eles ficaram fracos e só foram fortalecer depois do Pentecoste.
Então, o que eu quero dizer a vocês, que nós incorremos em dois problemas, em duas vertentes, vamos dizer assim, com relação à ceia. Um é nós cearmos indignamente, e o outro é deixar de cear. Se você deixar de cear também, você tem um problema sério. Veja que você está meio que sem opção. Qual é a opção melhor? É você orar e falar: Deus, eu estou cometendo erros, mas eu quero me libertar disso. E você ser sincero com Deus, e você então ceiar do seu coração. E a partir de hoje, você que não é batizado, você colocar no seu coração: eu vou batizar, eu vou procurar o Sérgio, eu vou procurar a Cláudia, eu vou batizar. Aí dessa forma, eu falo com você. Então você, mesmo que você não batizou, ceia hoje. Então, quando a gente ceia, o que tem de positivo na ceia? Além de nós proclamarmos que o Senhor morreu. Quando a gente olha Isaías capítulo 53, versículo 4. E eu falei aqui logo no princípio, que a ceia, elas são atos proféticos. Quando você ceia, você profetiza algo. Mas não é uma ou duas coisas. Você profetiza muitas coisas. E quando você profetiza, você está declarando. E quando você declara, você muitas vezes recebe aquilo que você está declarando. Então, quando você ceia, você faz algumas declarações. E se você crê, essas declarações que você fez, elas vêm para você, elas vêm para a sua família, elas vêm para o seu ministério, elas vêm para a igreja. E essas declarações estão relatadas aqui, algumas delas, em Isaías capítulo 53, versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando nós estamos ceando, nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que é a enfermidade? É uma patologia que leva a mal-estar. Mas Ele também aqui levou sobre si as nossas doenças. O que é doença? É uma patologia que leva dor. Então leva dor. Ele levou o nosso mal-estar, Ele levou as nossas dores. Então quando você ceia, você automaticamente está profetizando isso. Deus é o Deus que me cura. Deus é o Deus que restaura a minha saúde. Deus é Deus que leva a minha dor. É isso que você profetiza. No versículo 5 nos fala o seguinte, de Isaías 53. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele morreu para que você fosse livre dessas transgressões, desses atos que eu e você muitas vezes transgredimos. E como eu e você podemos ficar livre disso? Quando nós confessamos, como eu li aqui, quando nós confessamos a Deus, Deus nos livra das transgressões, e mais do que as transgressões, Ele nos livra da iniquidade, que são pecados gravíssimos. Ele nos livra disso. Aqui nos está falando, nos fala, aliás, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, existe um ingrediente aqui que se chama paz. E quando nós ceamos, e a gente está comemorando a morte do Senhor, nós estamos atraindo para nós o quê? Nós estamos atraindo para nós paz. E o que é atrair paz? É você expulsar o pânico, o medo, a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza. Deus, Ele te cura as feridas físicas, as moléstias, as dores, mas Ele também cura as feridas espirituais. Ele também nos dá paz. E é exatamente isso que nós profetizamos. Quando nós estamos ceando, nós estamos, em outras palavras, declarando: Deus, o Senhor é o Senhor da paz. Eu quero essa paz para a minha vida. Eu declaro paz para a minha vida. É isso que a morte do Senhor Jesus representa para a minha vida. Por isso que eu falo com você, se você não ceia, você não declara. Se você não declara, você não toma posse disso. É por isso que Deus, Ele fala que nós temos, é imperativo. Ele diz assim: olha, comam e bebam, comam e bebam. Ou seja, é imperativo. Não é de vez em quando, ou não. Sempre que a igreja cear, você e eu, nós precisamos cear. E se nós não estamos ceando, querido, alguma coisa de errado está com a nossa vida. Nós precisamos nos consertar. E eu quero, para terminar aqui, ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, que diz assim:
estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice, esse cálice que a gente está aqui, que a gente vai servir aqui, não é verdade que o cálice de bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? Não é verdade que isso aqui representa o sangue de Jesus? É verdade. E o que o sangue de Jesus faz com a gente? O que nós profetizamos aqui, além de cura física, cura emocional, de perdão das transgressões, de libertação das iniquidades, nós profetizamos aqui que o sangue de Jesus tem o poder. Nós profetizamos aqui que o sangue de Jesus nos salva, nos protege e ele tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder. Então, aqui no versículo 16, nos fala assim, não é verdade que o cálice de bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão, esse pão aqui que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Esse corpo, esse pão representa o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo foi totalmente moído. Ele foi o cordeiro moído na Páscoa. Ele deu a vida dele para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E nós precisamos falar isso através desse ato profético que é a Páscoa. E para terminar, por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Como se não bastasse o sangue e o corpo de Jesus. Este momento nos remete à comunhão e à unidade. Amém? Quero que você se levante do seu lugar em nome de Jesus.